Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Trader Advanced. E para você que não me conhece, meu nome é Libni Barreto e eu sou um dos fundadores aqui da escola. E o objetivo do vídeo de hoje é eu te apresentar um indicador chamado CVD. CVD significa Cumulativo Volume Delta e é um dos principais indicadores para a gente estar utilizando na nossa análise de sentimento. Também chamamos de análise institucional. E hoje eu vou te mostrar como você usar esse indicador e colocar ele nas suas operações no mercado de criptoativos. Mas deixa eu te perguntar, você já é inscrito no nosso canal? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para você continuar recebendo as notificações quando a gente lançar um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, editor, roda a vinheta. Então vamos lá. Vamos falar o que significa CVD. CVD significa o volume de compra a mercado. E por que isso é tão importante? O CVD nos mostra o que todo o mercado está fazendo. E como vocês sabem, as sardinhas, as pessoas que operam com mão pequena no mercado, elas compram a mercado, diferente das grandes instituições. As grandes instituições, elas compram somente com ordem a limite, que é a ordem que a gente posiciona. Então, partindo do pressuposto que as grandes instituições, elas compram a ordem a limite e a maioria do mercado compra a mercado, a gente consegue identificar através do CVD o que a grande maioria está fazendo, se está comprando ou se está se desfazendo, se está fechando suas operações no mercado. E é com esse indicador, com essa leitura desse indicador, que a gente vai encontrar o que a sardinha está fazendo. E como vocês sabem, a gente quer fazer o oposto que a sardinha está fazendo. E através da leitura, se a grande manada, se a grande maioria está comprando a mercado, a gente vai se posicionar de maneira diferente. E é nessas posições que eu vou te mostrar através desse indicador que nós vamos fazer as nossas entradas. Eu vou estar mostrando somente o CVD para vocês em confluência com o gráfico principal de candles. Mas você usando o CVD no seu price action e combinando com outros indicadores, fica melhor ainda a sua análise. Então eu vou fazer uma correlação aqui do CVD com o RSI. O RSI, como vocês já aprenderam, se vocês ainda não conhecem sobre o indicador RSI, eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha lá sobre a nossa aula de RSI. Mas diferente do RSI, que ele é calculado através de um cálculo matemático ali dos fechamentos do candle, o CVD ele vai nos mostrar sobre compra e sobre venda, mas através da leitura de volume comprador a mercado ou volume vendedor a mercado. Então vai ficar muito claro para você quando você olhar aqui no gráfico. Inclusive eu vou te mostrar as configurações que eu uso também nas minhas operações com esse indicador CVD. Sem mais delongas, vamos para a nossa tela? Então vamos lá, gente. Antes da gente entrar na nossa tela aqui no nosso gráfico do TradingView, eu queria passar para vocês como eu vou usar a configuração aqui e a leitura do CVD no TradingView. Para a gente estar achando esse indicador, a gente vai buscar ele como Delta Volume e eu uso esse aqui do Kernel Fee. Nós vamos usar o período desse indicador de acordo com a média que nós confirmamos a tendência do mercado. Se você ainda não entende sobre média móvel, isso é um assunto para um próximo vídeo, mas nós temos algumas médias que nós usamos para confirmar a tendência. Por exemplo, eu gosto muito de usar a média 56, gosto muito de usar a média 72. Tem gente que usa a média de 100 períodos para estar confirmando a tendência do mercado. O que quer dizer isso? Eu vou dar um breve resumo para você. Se eu uso a média de 72 períodos, a média exponencial de 72 períodos no mercado de criptoativos, toda vez que os candles estão abaixo da média de 72 períodos no gráfico diário, eu entendo que o mercado está em tendência de baixa. Toda vez que os candles estão acima da média de 72 períodos, eu entendo que o mercado está em tendência de alta. Assim como a média 56 e assim como a média 100 também. E você pode estar usando também a média de 72 períodos e a média de 56 períodos ou a de 100 num gráfico de 1 hora, se você for fazer day trade, num gráfico de 15 minutos, enfim. O importante é você entender que a média que predomina a tendência para o seu operacional é a média que você vai estar usando aí no CVD. No CVD do TradingView, você vai colocar esse número dessa média lá no período of Accumulative Delta. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Então, só para vocês entenderem, eu já deixei escrito aqui no slide sobre o CVD. Na verdade, o que a gente precisa identificar aqui no nosso indicador? O CVD ele vai estar plotado mais ou menos dessa maneira aqui. Eu vou mostrar para vocês lá. E o que é importante aqui para a gente no CVD? É essa nuvem aqui, ó, que a gente consegue deixar ela plotada assim.
a nuvem acima da linha zero, nós temos uma linha zero assim, e a nuvem abaixo da linha zero. Então vamos lá, vamos dar uma resumida aqui nesse indicador e como vai ser a leitura dele. Quando o CVD está acima da linha zero, nós temos a linha zero aqui, quando o CVD está acima da linha zero, significa que as sardinhas estão comprando a mercado e as instituições chegam a um ponto que ela vai estar distribuindo. E quando o CVD está abaixo da linha zero, significa que as sardinhas estão vendendo a mercado e as instituições vão estar acumulando. E por que isso é importante? Porque se chega um ponto que as instituições estão acumulando, em breve o mercado vai subir. E se as sardinhas estão comprando e as instituições entram em um período de distribuição, significa que o mercado vai cair. E entendendo esse tipo de leitura, fica muito mais fácil você decidir qual opção você vai tomar. É claro que você nunca vai querer operar a favor das sardinhas, e sim sempre contra as sardinhas, como eu já falei. Então, vamos lá para o nosso gráfico do TradingView para a gente ver como que funciona esse indicador e qual é a configuração que a gente vai estar usando. Então vamos lá, gente. Já aqui no gráfico do TradingView, esse aqui é o nosso indicador. Simples, simples, simples. Ele não vai vir configurado dessa forma. Eu já vou mostrar para vocês como a gente vai configurar. Mas tá vendo? Eu tenho uma linha zero, tem a nuvenzinha acima aqui da linha zero e nuvens abaixo da linha zero. E a gente só vai precisar ler essa nuvem e tomar a decisão aqui de acordo com a leitura que eu já expliquei para vocês. Eu vou estar apagando aqui, ó, o indicador e vou estar configurando ele novamente para vocês verem. Eu vou procurar aqui indicadores, vou vir aqui e vou colocar delta. Já coloquei aqui, ó, Del, já apareceu aqui, Delta Volume, do Kernel Pi, tá? Eu vou estar utilizando esse aqui, que foi o que eu mais gostei. Lembrando que eu estou plotando esse indicador para o mercado futuro. Então eu entrei aqui, ó, e coloquei aqui, ó, Bitcoin barra USDT, né, que é o Tether, perpetual futuros, tá? Porque eu estou usando esse indicador para me operar no mercado futuros. Como que eu vou colocar aqui o Bitcoin do mercado futuros? É muito simples, é só eu entrar aqui e colocar aqui, ó, BTC, USDT, PERP. Só em eu escrever PERP já apareceu aqui, ó, BTC, USDT, Perpetual Contract. Não vou usar esse, eu vou estar procurando da Binance. Então eu venho aqui, ó, no símbolozinho da Binance e uso e procuro aqui. Tenho aqui, ó, BTC, USDT, Open Interest. Eu vou estar usando esse segundo aqui, ó, BTC, Bitcoin, Tether Perpetual Futuros. Esse que eu vou estar analisando e vou estar utilizando esse indicador para o mercado futuros. Por que o mercado futuros? Porque o mercado futuros eu tenho a opção de operar tanto o mercado em tendência de alta quanto em tendência de queda. Nós ganhamos para os dois lados. E se você não sabe como operar no mercado futuros, eu também vou estar deixando um link no final desse vídeo para você aprender a operar em mercado futuros, no mercado de criptomoedas na Exchange Binance, tá bom? Então vamos lá para a configuração que eu uso aqui para análise do CVD. Eu vou vir aqui em configurações, né, na engrenagemzinha de configurações, e aqui em configurações, nesses valores, aqui ó, período off cumulative delta. Aqui que eu vou estar utilizando o mesmo número que eu uso para as médias de confirmação de tendência. Lembra que eu falei? Eu gosto de utilizar 56, como também você pode estar utilizando aí a 100, a 72. Tem gente que utiliza 21 para fazer scalp. Enfim, fica a seu critério, tá? Eu vou estar utilizando aqui referente à média de 72 períodos, então eu coloquei aqui 72. Aqui, EMA Period Off CD eu vou deixar 3 mesmo, e aqui eu vou deixar 5, tá? Não vou mexer nenhuma dessas duas configurações. Em estilo, eu vou vir aqui e aqui que tá o segredo aqui que eu utilizo aqui para minha nuvem. Eu vou desmarcar aqui, ó, Buy Volume, Sell Volume. Vou desmarcar aqui também o Delta Volume, que eu não preciso de nenhum desses três itens aqui para estar utilizando para essa análise que eu vou estar ensinando vocês. Então eu vou desmarcar o Buy Volume, Sell Volume e Delta Volume. Cumulative Delta eu vou deixar e o nível 0 eu vou deixar. O Cumulative Delta é essa nuvem, como eu falei para vocês, e o nível 0 é o 0 aqui que divide a banda de cima e a banda de baixo da nuvem, tá bom? Então aqui você pode configurar a nuvem da cor que você quiser. Eu vou deixar aqui o meu em amarelo mesmo, e aqui o nível 0 também posso
colocar na cor que eu quiser. Vou botar aqui branco para ficar mais visível aí para vocês, tá bom? Posso botar ela tracejada aqui, enfim, posso configurar da maneira visual que eu quiser. Vou deixar assim, tracejado, enfim, já está configurado aqui o meu CVD. E como que a gente vai fazer a leitura dele? Vamos olhar aqui em confluência com o gráfico. Eu estou aqui no gráfico de 1 hora do Bitcoin, do mercado futuros. Qual a leitura que nós vamos fazer em relação a esse indicador? Bora lá, é bem simples. É claro que no meu caso aqui eu só estou usando o CVD e a leitura aqui dos candles, né, do gráfico, mas você pode estar usando também outros indicadores, né, o Long Short Ratio, que é outro indicador de sentimento, Open Interest, Liquidation, Aggregation, entre outros também que eu vou estar ensinando aqui no nosso canal. Eu estou usando aqui ele em confluência com aquela média de 72 períodos, né, com período de 72, como eu expliquei para vocês, como eu uso a média de 72 períodos para fazer a minha análise de tendência. Então o que eu preciso identificar aqui? Esses pontos aqui que eu vou estar marcando aqui, ó, pontos superiores e pontos inferiores. O que eu vou fazer? Em pontos superiores, me mostra que as sardinhas estão comprando a mercado. E em pontos inferiores, me mostra que as sardinhas estão vendendo a mercado. Qual o tipo de confluência que eu vou fazer no meu operacional aqui com a leitura do gráfico de velas? Toda vez que eu tiver esses pontos críticos aqui em cima, né, que a gente pode dizer que são pontos de sobrecompra, lembra do RSI que eu falei logo no início? Que são pontos de sobrecompra, eu vou me posicionar para um short, vou me posicionar para uma venda no mercado futuros. Então, se as sardinhas estão comprando a mercado, eu vou fazer o contrário, eu vou vender. E se as sardinhas estão vendendo a mercado, eu vou fazer o contrário, eu vou comprar. E eu vou marcar isso aqui bem juntinho do gráfico para você entender. Vou colocar aqui uma linha vertical nesses pontos críticos. Reparem bem nesse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui seria um bom momento para a gente entrar numa operação de long. E como que eu entraria numa operação de long aqui se o mercado está caindo? É muito simples. Eu identifiquei aqui que aqui poderia ser um possível fundo, por quê? Porque nós temos aqui ponto crítico aqui embaixo do nosso CVD, um ponto de sobrevenda, um ponto onde as sardinhas estão vendendo e eu quero tomar posição contrária das sardinhas. Então vamos lá, vou marcar aqui, ó, o ponto maior de sobrevenda que teve aqui, ó, foi esse aqui, certo? Se eu tivesse entrado aqui apostando em long e tivesse saído exatamente aqui, quando chegou no ponto crítico, vamos marcar essa operação aqui, ó. Eu tinha feito um lucro médio, vou traçar a reguinha aqui para vocês verem. Eu teria feito um lucro médio de aproximadamente 14,21% em 2 dias e 23 horas. Na verdade, 3 dias. Vamos arredondar, 3 dias de operação, teria feito um lucro de 14,21%. Isso se a gente for colocar no mercado futuros multiplicado por 50, alavancado em 50 ou alavancado em 20, vocês vão ver que vai dar uma porcentagem altíssima. Entendi que nesse ponto aqui eu entro em long e nesse ponto aqui eu entro em short. É claro, gente, que sempre usando, ressaltando, sempre usando stop, tá? Se eu vou fazer uma entrada aqui para long, eu necessito usar um stop aqui abaixo, tá? Se você não entende ainda como usar o stop, não use esse operacional enquanto você não aprender a usar stop, tá? Stop é o primordial do mercado. Então, se eu tô entrando nessa operação aqui, eu preciso colocar um stop aqui abaixo. Por quê? Porque se o mercado não subir, eu sou estopado aqui e eu não tenho prejuízo muito grande. Eu não vou falar de stop aqui agora, porque esse não é o intuito do vídeo, né? Esse é o intuito de te ensinar a usar o CVD, o stop, o gerenciamento de stop fica para um próximo vídeo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, o que acontece? Se eu entrei aqui e saí aqui, eu coloquei um lucro no bolso, certo? E aí, como que eu vou me posicionar? Eu vou observar essa movimentação aqui até ela ver o alongamento final dela, ela começar a cair para eu poder entrar numa operação de short, certo?
Se eu for usar só o CVD, eu vou ver que ele esticou aqui um pouquinho. Até se eu entrasse aqui nesse momento aqui, ó, fechei uma operação aqui de long e vou entrar numa operação de short. Então, se eu fechei uma operação aqui de long e vou tá entrando numa operação de short, eu preciso ver um fundo desse aqui novamente para me sair da operação. Então, qual é o próximo fundo que eu consegui identificar aqui? Não muito expressivo, mas o próximo fundo seria esse fundo aqui, ó, do CVD. E vamos ver quanto de lucro me daria aqui nesse fundo CVD, ó. No fundinho do CVD, tá me dando aqui, nessa faixa aqui, 2 candles. Então, quanto que me daria de lucro eu entrando num short aqui nessa operação, ó? Entrando para baixo nessa operação, estaria me dando uma média de 5% de lucro. Isso alavancado também vezes 50 e vezes 20, ou vezes 20 ou vezes 100, daria um lucro muito alto também. E isso em aproximadamente 4 dias de operação. Claro que usando o stop também. Se você entra numa operação para short, você tem que colocar um stop aqui acima da onde você entrou na operação. Mas vamos continuar aqui analisando os pontos críticos. Olha esse outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, a gente está analisando esse ponto aqui. E se eu tivesse entrado aqui e saído quando eu encontrasse um próximo fundo, vamos ver o que daria aqui nessa operação, ó. Entrei aqui, mais ou menos nessa região, vou puxar um pouquinho para frente, no topinho aqui. Entrei aqui e fiz a minha saída nesse fundo aqui mais expressivo. Ou poderia até ter sido nesse fundinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada nos dois aqui. Só de dar uma olhada aqui você já vê que você já lucrou, né? A gente claramente está numa tendência de queda aqui. E a gente consegue mostrar aqui que aqui seria um ponto de realização e aqui poderia ser outro ponto de realização. Vamos dar uma olhadinha na porcentagem quanto a gente ganharia aqui, ó. Aqui eu ganharia a faixa de 7,24%. E aqui eu ganharia a faixa de 12%. Em operações de 3 a 5 dias. Vamos dar uma olhadinha mais para trás aqui, se nós temos pontos críticos igual a esses. Vamos falar agora de long, né? Vamos utilizar essa metodologia para o long. Então, se eu tenho um ponto crítico aqui embaixo, se eu fizesse uma entrada aqui, meu ponto de saída seria aqui no primeiro topão, na sobrecompra das sardinhas aqui no CVD. Então, isso aqui me daria, vamos marcar aqui, ó, mais ou menos nessa região e sairia nessa região. Não foi tão expressivo assim, mas nós botaríamos lucro no bolso entrando aqui. Só que reparem bem, gente, nesse ponto aqui o lucro não foi tão expressivo. Só que se eu entendo que eu vim aqui debaixo do marco zero, da linha zero, e tô carregando a operação aqui acima da linha zero e continuou aqui, essa operação me mostra aqui que mesmo caindo aqui, esses pontos aqui são pontos de leve correção, mas me mostra que a tendência está em alta. Então o que eu posso usar aqui em Confluência? Eu posso usar a linha de tendência, eu posso usar outras ferramentas e indicadores aqui para me apontar também possíveis saídas. Não que deu aqui um fundo, aqui deu um topo que você vai sair. Você vai também usar outros indicadores, outras ferramentas, usar volume, enfim, para você potencializar a sua leitura, para você não estar saindo no momento desse precoce aqui da operação. Então, para a gente finalizar e dar uma resumida aqui no nosso vídeo, é bem simples o indicador. Toda vez que chegar no fundo aqui, que apontar um possível fundo aqui, uma possível sobrevenda aqui, a gente está entendendo que as sardinhas estão se desfazendo, estão vendendo. E toda vez que chegar num topo aqui, a gente pode identificar que as sardinhas estão comprando e sempre fazer posição contrária das sardinhas e a favor das baleias. Claro, nenhum indicador é 100% preciso, mas esse indicador, para mim, para o meu operacional, tem sido de grande assertividade. Então lembre-se, toda vez que você for fazer uma operação usando a leitura do CVD, sem confluência ou com confluência com outros indicadores, nunca esqueça de posicionar o seu stop. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.
compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você estar recebendo aí as notificações quando a gente postar um vídeo aqui no nosso canal. Você vai ser avisado. Se você quiser entender mais sobre análise institucional, análise gráfica, análise fundamentalista, fica ligadinho aqui no nosso canal, que nós temos conteúdos gratuitos aqui para você estar aprendendo e para você estar usando aí no seu operacional. Lembrando que nós focamos aqui no nosso canal no mercado de criptoativos, no mercado de criptomoedas, mas você também pode usar vários desses operacionais que nós trazemos aqui para outros tipos de mercado. Então lembre-se, opere a favor das baleias e contra as sardinhas. E até o próximo vídeo.